Oi, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre lipídios, né? Então, nós já vimos toda a parte de química de lipídios, né? Até de uma maneira bem completa, assim, bem aprofundada. Vocês já viram lá o vídeo sobre uma técnica lá de extração de lipídios, né, em alimentos. Agora, vamos dar uma estudada na parte teórica desses métodos de quantificação de lipídios em alimentos. Lembrando que esses métodos nós vamos realizá-los, né, alguns deles, nas nossas aulas práticas o mais breve possível. Então, vamos a esses métodos de quantificação. Então, em relação às metodologias para extração de lipídios, nós as dividimos em três grandes tipos, digamos assim, três tipos principais. Primeiro, a extração com solvente a quente. Depois, uma extração com mistura de solvente a frio, que é denominado método de Blee-Dyer, porque esses dois químicos que desenvolveram o método. E extração de gordura ligada a outros compostos. Isso ocorre ou por hidrólise ácida ou por hidrólise alcalina. Sendo que o primeiro e o segundo tipo, ou seja, extração com solvente a quente e extração com solvente a frio, no caso misturas de solventes, são os mais importantes. Vamos ver primeiro a extração com solvente a quente, que um dos métodos é aquele que vocês viram lá no vídeo, né? Então, o método está baseado em três etapas. Primeiro, o alimento que contém a gordura a ser extraída é colocado em contato com o solvente. Claro, se não houver o contato, esse solvente não vai extrair a gordura do alimento. Depois, a eliminação desse solvente por evaporação. Então, após a extração, eu vou ter lá uma mistura de solvente mais gordura. Então, eu tenho que arrumar uma maneira, conseguir eliminar esse solvente. E o método mais comum é por evaporação mesmo. Já que esses solventes utilizados, eles têm um ponto de ebulição muito baixo, em comparado ao ponto de ebulição e decomposição das gorduras. E depois essa gordura extraída é quantificada por pesagem. Algumas características que a gente deve considerar é o tipo de solvente. Claro, as gorduras, de um modo geral, nós estudamos, elas são apolares. Então, eu tenho que escolher um solvente que consiga extrair essa gordura. Um solvente polar, por exemplo, metanol. O metanol não vai conseguir extrair a gordura do alimento. Por quê? Porque ele é polar e a gordura ela é apolar. Principalmente quando a gente fala de gorduras com ácidos graxos de alto peso molecular. Por quê? Quanto maior o peso molecular, maior a apolaridade, então mais apolar tem que ser o solvente. E outra coisa importante é sempre secar esse alimento antes da pesagem, diminuir, né, fazer a cominuição dele, o que aumenta a superfície de contato. Então, geralmente, quando a gente está fazendo uma pesquisa, faz-se a determinação da umidade do alimento, então já retirou a umidade. Com esse material que foi determinada a umidade, faz-se a extração da gordura, determinação do componente de gordura, que também, pessoal, é denominado de componente etéreo, né? Então, quando falar assim, determinação do componente etéreo ou componente etéreo de um alimento, está se relacionando aí com as gorduras ali presentes. Então, deve-se preparar essa amostra com cuidado e deve-se ter também um controle da temperatura, porque se eu usar temperaturas muito altas, por exemplo, eu vou ter também a decomposição da gordura e isso, né, não é requerido no método. Então, a eficiência da extração a quente vai depender de uma série de fatores. Natureza do material a ser extraído. Então, quanto maior o componente de gordura, maior a concentração de gordura naquele tipo de alimento, mais fácil, né, a extração e a sua determinação. Tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a superfície de contato. Então, mais fácil o contato com o solvente, mais fácil a extração. A umidade da amostra, então, por isso, né, eu comentei anteriormente, geralmente se usa a
a amostra a qual foi determinada a umidade anteriormente, porque a umidade dificulta a penetração do solvente orgânico, já que o solvente orgânico apolar não é miscível com a água que é polar. E a natureza do solvente, que tem que ser de acordo com a polaridade do composto a que se quer extrair. Então, também, outros fatores. Ligação dos lipídios com os componentes da amostra. Então, se o lipídio está ligado, por exemplo, a proteínas, a carboidratos, se torna mais difícil essa extração. Sistemas que utilizam refluxo, como aquele que vocês viram no vídeo, que eu mandei vocês assistirem de aula prática, aumenta essa extração, né? Então, o fluxo, a circulação do solvente ali no meio reacional, no meio onde ocorre o processo, melhora e aumenta a eficiência da extração. E a velocidade do refluxo nem pode ser muito baixa, também nem pode ser muito alta. Porque se for muito rápido, o solvente vai passar muito rapidamente pelo produto, pela amostra, né, na qual nós queremos extrair a gordura, e isso vai diminuir a concentração da gordura extraída. A quantidade relativa entre o solvente e o material a ser extraído, claro, quanto maior a quantidade de solvente, melhor a extração, mas também eu não posso exagerar que geralmente esses solventes são muito caros. Eles para, por exemplo, hexano, clorofórmio, geralmente esses solventes que a gente usa para fazer extração, eles têm até um rigoroso critério até para ser comprado. Né? Às vezes não é nem o custo do valor monetário, mas é o custo em relação à dificuldade e à fiscalização para se comprar esses produtos. Então, os tipos de solventes mais utilizados, o éter de petróleo e éter etílico. O éter etílico, ele tem uma extração mais ampla, né, porque ele é mais polar do que o éter de petróleo, por exemplo, né, então ele leva a uma extração maior, né, de substâncias, já que ele tem uma polaridade maior, e isso pode levar a algum erro, como extração de vitaminas, esteroides, resinas e pigmentos, que acaba dando um erro para mais, né? Então, como substâncias além das gorduras são extraídas, quando eu for pesar o produto final, nós teremos uma quantidade a mais. Mas nós já vimos desde o início da primeira aula que se esse erro for para mais, ele é até aceitável, não é aceitável erro para menos. Um outro solvente muito utilizado, que não está aqui no slide, é o hexano, anotem aí, né? Na verdade, éter de petróleo e hexano são mais utilizados. Nós vamos ver no outro método também o clorofórmio, tolueno. Então, existem vários solventes que são utilizados para a extração de gordura. Mas na extração a quente, lembre-se, éter de petróleo, éter etílico e hexano, que eu não coloquei aqui. Mas antigamente era utilizado muito o tolueno, mas o tolueno é muito cancerígeno. Então, ele acaba, né, por não ser tanto utilizado com frequência. Então, nós temos dois tipos de equipamentos, que é o Soxhler e o Goldfish. O Soxhler é mais utilizado, né, o padrão, e é inclusive o que é recomendado pelo Instituto Adolfo Lutz, é o método oficial, é o de Soxhler, que é aquele método lá que vocês viram no vídeo. Então, o método de Soxhler é um processo que utiliza refluxo, ou seja, nós temos ali o solvente rodando, né, no equipamento, durante o procedimento, ou seja, ele é posto em contato, depois ele entra em ebulição, passa pelo produto, condensa e assim por diante. Tá? Esse processo é intermitente e só pode ser utilizado para amostras sólidas, né? Tem essa desvantagem. Mas tem como vantagem que, pelo fato do solvente apenas passar pelo composto, não ficar num contato muito direto, né, ele vai sendo evaporado, ele degrada menos a gordura da amostra. A quantidade de solvente é maior, né, porque o volume tem que ser suficiente para ficar circulando aí no equipamento, e tem a desvantagem da possível saturação do solvente. Então, quando a gente observa aqui que o solvente está saturado, é hora de terminar o processo. Então, vamos pensar no hexano, que é branco.
e geralmente as gorduras terão uma coloração amarelada. Então, durante o processo, eu observo que aquele solvente adquiriu uma coloração amarelada e não está mudando aquela coloração. Então, aí é a hora de parar o método. Então, vejam aqui, né, aqui simula esse software aqui embaixo. A gente tem uma manta aquecedora, aqui vai ficar o solvente nesse balão, aqui no condensador eu tenho a amostra, que tem algodão em cima e embaixo para a amostra não descer. Então, tem um sistema de resfriamento, né? Então, veja que está ligado à pia, então aqui entra e sai a água. Então, esse solvente entra em ebulição, ele sobe. Quando chega aqui em cima, pelo contato com a água fria, pelo contato assim, entre paredes, ele não se mistura, né? A água vai passando por fora. Nesse outro aqui que é o desenho, né? A água vai passando aqui por fora. Mas aí, entrando em contato com esse ambiente mais resfriado, o solvente condensa, né? E pinga aqui, cai sobre o alimento, sobre a amostra. Que escorre aqui e à medida que ele vai passando, ele vai solubilizando a gordura e essa gordura vai ficando aqui embaixo. Veja que aqui já está bem escurinho, né? Significa que já é hora de passar, de parar o processo. E aqui dentro do condensador, veja que a amostra já está bem descolorida também, tá? Então, o processo é esse. Tá o solvente aqui, ele entra em ebulição, aqui onde há a passagem de água, ele condensa, passa pela amostra, cai novamente aqui no balão, entra em ebulição e assim vai. Por isso que a gente chama de refluxo. O método de Goldfish eu vou passar rapidamente, porque ele só tem na literatura, na verdade ele não é utilizado na prática. Ele também utiliza refluxo, só que ele é contínuo. Pode ser utilizado também somente com amostra sólida e tem uma desvantagem da degradação. Porque qual que é a diferença principal? Aqui no balão, o alimento e o solvente vão ficar juntos. Então, eles vão fervendo ali, digamos assim, juntos. E isso, claro, né, como o alimento ele vai estar aqui em constante aquecimento, ele vai ser degradado mais facilmente. Outro método interessante que a gente vai fazer na prática é o método de Blyde. Esse método ele é utilizado para extrair ácidos graxos, gorduras de menor peso molecular. Então, lembrem da estrutura do ácido graxo. Nós temos uma cadeia carbônica e uma extremidade com uma carboxila, COOH. Devido a esses oxigênios na extremidade da cadeia, essa molécula é uma molécula anfipática, ou seja, tem uma porção apolar, que é essa da cadeia carbônica, e tem uma porção polar, que é essa parte da carboxila. Dessa forma, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é a substância. E nas gorduras de origem natural, a maioria tem cadeia carbônica grande, 10, 12, 20, 24 átomos de carbono, o que torna essa parte polar tão pequenininha em relação ao restante da cadeia que um solvente polar não vai conseguir extraí-la. Mas, quando a gente fala de ácidos graxos com 4 átomos de carbono só, com 6 até 10, 8, 10 átomos de carbono, mas principalmente 4 e 6, essa parte que tem o COOH, ela é relativamente, né, do mesmo tamanho da cadeia carbônica, o que torna esse ácido graxo de cadeia carbônica pequena mais polar. Então, esse método ele tem como objetivo extrair ácidos graxos de menor peso molecular, por isso utiliza solventes mais polares. Então, nós temos o clorofórmio, que entre o metanol e a água é o mais apolar, então é o clorofórmio, dentre esses 3 solventes, que é o responsável por extrair a gordura, e o metanol e a água vai ser responsável por extrair os outros componentes polares. Tá? Então, devido ao fato dessa gordura ela ser mais polar, eu tenho que utilizar um solvente com uma polaridade maior. O hexano, por exemplo, não iria extrair bem essas moléculas aí. Então, o método, vou passar rapidamente, porque a gente vai fazer na prática. A amostra é misturada primeiro com metanol e clorofórmio, em quantidades definidas no protocolo. Em seguida, adiciona-se mais clorofórmio e água. Então, quando você adiciona metanol e clorofórmio da primeira vez, forma-se uma única fase. Depois, quando você
adiciona a água mais o clorofórmio, formam-se duas fases distintas. Dá para ver no tubo, no balãozinho, duas fases. A fase que tem o clorofórmio é a fase que tem a gordura. E a fase que contém o metanol mais a água é a fase que eu tenho que descartar, que eles contêm os outros compostos. Então, geralmente dá para separar até com uma pipeta, né, uma pipeta de Pasteur. A fase do clorofórmio mais gordura é isolado, o clorofórmio é evaporado, então faz-se a pesagem. Então, como que é feita essa pesagem? Eu tenho que pesar o balão antes. Então, pesei o balão antes, fiz todo o método, extraí a gordura, evaporei todos os solventes. Vai sobrar lá o que só? A gordura. Então, subtrai o peso do balão, fica só o peso da gordura. Então, a vantagem em relação à extração a quente desses métodos a frio, extrai os lipídios mais polares. Eles são extraídos sem aquecimento, então não corre muito risco de haver degradação da gordura. Pode ser utilizado para produtos secos e com alto teor de umidade, então aqui eu posso utilizar produtos mais líquidos. E pode ser realizado em tubos de ensaio, né, em escala micro. E a extração de gordura ligada a outros compostos, isso é feito separando, então, por exemplo, se a gordura estiver ligada a um açúcar, a uma proteína, tem que ser separada esse outro produto, né, da gordura para se fazer, então, a extração da gordura posteriormente. Isso se faz por quebra, separação dessa parte não lipídica da parte lipídica, isso pode ser feita por hidrólise ácida ou alcalina. Na hidrólise ácida, temos dois métodos principais, que é o processo de Geber e o processo de Babcock, na qual se utiliza ácido sulfúrico para retirar a proteína, e esse método é empregado para extração de gordura de produtos lácteos. Já a hidrólise alcalina, utiliza-se hidróxido de alumínio ao invés de ácido, né, e álcool para hidrolisar, separar, quebrar a ligação proteína-gordura, também empregado em produtos lácteos. Então é isso, pessoal. Essa parte dos métodos, né, é importante vocês terem esse conhecimento da teoria, principalmente da importância, essa questão dos solventes, qual que é a diferença dos métodos a quente e a frio, que tipo de solventes são utilizados, que tipo de lipídios são extraídos, para quando a gente chegar na prática, a gente fazer essa aula com maior entendimento. Tá? Façam os exercícios e estou à disposição para as dúvidas. Tchau!